cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Agora estudo bíblico. Hoje a gente vai começar o capítulo 8. Acredito que em 2 partes a gente consegue passar pelo capítulo 8 com alguma reflexão da parte do Senhor para a nossa vida, não é? Eu queria saudar você que está com a gente. Ariadne, Sônia, Márcia, Lu, a Sueli, Adelaide já falei, não é? Quem mais? A Ariadne já disse também. Às vezes eu não vejo todo mundo por aqui, vejo só o rostinho ali. Eliane também, Fafá, muito bem. Agora a gente vai orar para a gente poder começar. E a gente não pode sair do nosso foco. Nosso propósito aqui é saber mais de Jesus. Muita gente procura no Apocalipse saber, matar curiosidades sobre coisas do futuro, né? Não é esse o propósito aqui, não. O objetivo é a gente saber mais de Jesus, porque isso, saber mais de Jesus, nos prepara para qualquer situação. O que a gente está vivendo, o que já tenhamos vivido, que ainda ressoa em nós, ou o que a gente ainda vai viver. Então, eu não vejo preparação melhor do que ter Jesus revelado dentro de si. Acho que é a partir disso que a gente vive o Evangelho na nossa vida. Então, quero te convidar para a gente orar agora e depois a gente vai ler. Nós vamos ler hoje o capítulo 8 até o verso 6. Pai, nós suplicamos o teu auxílio através da ação ministradora do Espírito Santo sobre nós. A gente tem sede de ti e sabemos que dependemos de ti para que não tenhamos sede mais. Que o Senhor possa trazer refrigério, edificação, que sejamos, Pai, melhorados através da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender e, mais do que compreender, que tenhamos força nesse tempo difícil para colocar em prática aquilo que o Espírito Santo desejar falar, revelar ao nosso coração sobre Jesus em nós. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, então, fazer a leitura aqui com você. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora.
E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. É a palavra do Senhor para nós hoje. Bom, Apocalipse tem o poder de trazer um grande resumo da palavra. Porque quando a gente diz que em Apocalipse a gente alcança, a gente identifica a revelação de quem é o Senhor Jesus, a gente está simplesmente tratando daquilo que resume a mensagem central da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. E nesse capítulo 8, aqui nessa primeira parte, a gente tem um detalhe. Aqui é uma ênfase daquele que crê em Jesus, que é a oração. Não há como a gente se desconectar, né? Apocalipse vai montando um grande quebra-cabeça sobre as nossas necessidades com relação à espiritualidade, para que ela seja completa, para que ela seja profunda, para que ela seja suficiente. Então, não existe espiritualidade profunda e sadia se não houver oração. A maneira como o texto ele é construído aqui mostra a oração como uma coisa importante. Você tem 7 anjos a quem Deus distribuiu trombetas, que vão soar, que têm um propósito. Mas ele também colocou um anjo com um incensário de ouro. Não é? Aquilo que você tem na sua casa que é feito de ouro tem muito valor. Não é? Uma coisa que é de ouro é uma coisa... O padrão ouro é um padrão aceito no mundo inteiro como algo que tenha muito valor. Não é? Então, um incensário de ouro, ele mostra o valor da tua vida de oração. A tua vida de oração tem muito valor para Deus. Nós aprendemos com o Evangelho a lutar as nossas guerras, enfrentarmos a realidade com uma vida de muita oração. Eu orei, talvez você não soube que eu orei, talvez você não identificou que eu tenha orado, mas os céus foram notificados acerca da tua oração. Quem olha pensa que eu não tratei do assunto, que eu não falei, porque eu não liberei palavras, porque eu não coloquei a mão sobre o assunto de uma maneira que você veja que eu fiz alguma coisa. Mas hoje, essa palavra é no sentido de animar você, para que você saiba que as tuas orações, elas não se perdem. Elas sobem. Olha só a iniciativa de Deus. Ele quer que essa oração suba com a fumaça do incenso que está na mão do anjo. E isso vai diretamente para Deus. Para onde vão as nossas orações? Vão para Deus. E aqui, o que é importante a gente perceber, nós vamos falar sobre as trombetas na segunda parte. Nós vamos falar sobre as trombetas na segunda parte. Mas o que vem antes das trombetas?
O que vem antes desses sinais que estão, uma trombeta que soa está avisando acerca de alguma coisa. O que vem antes desses avisos? A tua oração. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele leva em consideração as tuas orações. E aí eu acho que é fácil identificar que quem não ora não identificou o momento, a dificuldade, a dimensão dos problemas da humanidade. E ao mesmo tempo, quem ora é porque foi capaz de enxergar que a solução precisa vir do Senhor. Já não há solução fácil aqui na Terra. Já não há possibilidade assim muito objetiva e concreta, mas a gente se volta para a oração com esperança. A oração é um sinal de que a gente não cruzou os braços diante dos problemas e deixou acontecer e disse assim, a gente não tem como mudar. Pelo contrário, esse incensário de ouro é para mostrar o poder que as tuas orações têm diante do altar do Senhor. E a resposta que vem, não é? Relâmpagos, terremotos, vozes, trovões, é uma resposta positiva das nossas orações. Por um lado, a gente tem que ver sempre Apocalipse assim. A Bíblia, de uma maneira geral, ela sempre mostra aquele que seguiu a Deus, aquele que não seguiu a Deus, aquele que cumpriu a vontade de Deus, aquele que a descumpriu, ignorou, aquele que se envolveu com o amor de Deus, aquele que se afastou do amor de Deus. E aqui eu quero que você perceba que também existe essa dualidade. Existe, por um lado, a oração e, por outro, o efeito da ausência de oração de outros. Você vê a ação das trombetas por um lado, mas você também vê o produto das orações de outro. Então, quando você ora, a Ariadne está colocando aí, né? A oração é um gesto de amor. Esse gesto de amor, ele tem uma amplitude, e o livro do Apocalipse, nesse capítulo aqui, na primeira parte, capítulo 8, ele está mostrando o efeito disso. Um gesto de amor é uma coisa muito singela, mas me parece ingênua. Talvez na visão dos homens assim seja. Porém, quem lê e lê com discernimento, dado pelo Espírito Santo, está percebendo que esse gesto de amor é poderoso, como um relâmpago, como um trovão, como um terremoto, abala a terra. A tua oração tem o poder de abalar estruturas. E a gente não clama por maldade, a gente clama num sinal, num aceno do efeito do amor de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente pensa, não é? Com todo esse poder, por que a gente não usa? É justamente, né, e a ministração aqui é justamente no efeito da gente ser animado a usar, porque vê que é muito importante. E aí a oração ela ensina muita coisa pra gente, porque quando a gente ora e não vê o resultado segundo a gente orou, a gente tem que chegar à conclusão até que ponto a gente orou de verdade. E não estou dizendo aqui quantidade, não estou dizendo hora do dia, da noite, na madrugada. Eu estou mostrando para você que, de repente, o nosso coração é muito infantilizado em relação à oração. Então, muitas vezes, a nossa oração é o seguinte: Senhor, mostra para o outro que eu estou certo. Senhor, eu quero que seja assim. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer do jeito que eu quero, porque eu quero. Não é? Não é uma faculdade de mimos. A oração não é um mover de pessoas não transformadas, mas de pessoas que discernem a humanidade. Você está achando tudo normal o que está acontecendo? Você não está sofrendo nenhum tipo de abalo emocional diante de notícias diárias de morte, de destruição, de fome, de desespero, de necessidade, de carências. Isso tudo faz alguma coisa com a gente. E não é, obviamente,
vivido, a gente não vive tudo que a gente vê com amargura ou com lamentação, mas com oração. A oração é a resposta emocional que eu dou às dores do mundo. A gente percebe a dor do mundo, a gente percebe a complexidade das coisas e a gente não fica indiferente, a gente não fica inerte. E o que a gente faz? A gente parte para a oração. E antes que venha o efeito da maldade dos homens sobre a face da terra, a tua oração faz sentido para Deus e ela gera alguma coisa. Porque eu estou vendo aqui um movimento de subida da oração, né, num sinal de que ela chega até o Senhor, ela não se perde no meio do caminho. Né? O anjo aqui ele está simbolizando que a oração chega em segurança nas mãos de Deus, ela não se perde pelo caminho, nada pode roubar a chegada da tua oração ao coração de Deus. Agora, ela não só chega a Deus, ela volta de Deus agora na forma de terremoto, de relâmpago, de trovão, de vozes. Não é? Muitas vezes a gente não tem voz para falar sobre um determinado assunto, em silêncio a gente ora. E essa oração ela sofre um efeito espiritual. O Senhor se manifesta poderosamente, trazendo uma voz que a gente não tinha antes da oração. Então a gente ora e há um efeito maior do que a nossa voz na oração, porque junto dela tem o efeito da fumaça, do incenso, do incensário de ouro, não é, que chega no altar de ouro. É um lugar de poder. Olha que coisa maravilhosa. O lugar, esse altar de ouro, é tanto o lugar da minha confissão, é tanto o lugar da minha sinceridade diante de Deus, da minha perplexidade diante do Senhor, como é um lugar de poder, porque dali são geradas as respostas. Ali são geradas as respostas que têm a capacidade de dar conta das situações. Muita gente pensa que o que nos leva a orar é ouvir as trombetas e perceber, não é, o sonido delas. Não, nós somos anteriores. Não é? A fé me leva a orar antes do problema vir. Nós nunca podemos esquecer do contexto histórico aqui de perseguição romana, do Império Romano aos cristãos, aos primeiros cristãos, aqueles que nos precederam, a igreja primitiva, aqueles que morreram, aqueles que deram as suas vidas por causa do Evangelho. E esse Evangelho chega a nós, e primeiro do que esse Evangelho tenha chegado à nossa vida, ele chegou com o sangue de muitos que morreram entregando suas vidas para que ele pudesse chegar até nós. Então, o sangue dos mártires nos precedeu. E agora, as orações desse povo que discerne a voz do Senhor, elas chegam ao Senhor e vão produzir alguma coisa. Então, eu quero dizer para você o seguinte, não tenha medo de ver os males e dizer assim, são as trombetas que estão soando. O alvo da nossa vida deve ser orar porque cremos no poder das nossas orações. Então a gente não fica acuado, nós não ficamos acuados diante do sonido das trombetas porque a nossa oração já foi, ela já chegou. E na volta, né, do poder das nossas orações, a gente vê o efeito delas. O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Agora já não é mais a sua confissão, talvez tensa diante dos absurdos que os nossos olhos contemplam.
Ah, nossa oração já não é aquela lágrima que você derrama, dizendo, Senhor, eu não aguento mais, mas agora já tem fogo do altar de Deus nelas. E elas sobrevêm como uma resposta de Deus. Então a gente envia algo e esse algo enviado retorna com mais alguma coisa. Sem oração, o que eu falo não passa de um lamento. Não passa de uma constatação do que a gente está experimentando. Mas com a oração, tudo isso que me identifica como uma pessoa frágil, que está revelando diante do Senhor suas fraquezas, tudo isso se torna força. Aonde está a nossa força? Naquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos? Não. A nossa força está naquilo que a gente pode enviar ao Senhor em oração. Ah, isso é muito poderoso. Você imaginar que você está vivendo no tempo do Império Romano, você é cristão, você sabe que você vai morrer. Mas ao mesmo tempo você sabe que você vai ressuscitar com o Senhor Jesus, que as tuas orações chegarão ao trono da graça do Senhor, e pensar que outras pessoas em outro tempo futuro vão receber o incremento, vão receber a unção das orações. Alguém clamou para que você hoje pudesse abrir a Bíblia e ter contato com as promessas do Senhor. Alguém se esforçou, se dedicou, se envolveu com Deus, de modo que o amor dele também chegasse à nossa vida. Então, a nossa maior contribuição é a nossa oração, porque ela vai anunciando às próximas gerações a graça, o amor de Deus, e vão sinalizando que no final de tudo, o amor vai vencer. São árvores que a gente planta e não sabemos exatamente se vamos colher a sombra delas, se vamos provar da sombra. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar. Quem vier depois vai desfrutar daquilo que foi plantado em tempos anteriores. Então é assim que a gente vive. Nós somos o fruto da oração de um povo que veio antes de nós. E a próxima geração será o produto das nossas orações. E olha que responsabilidade afinal temos nas mãos. As orações subindo como um incenso suave me mostram o que o Senhor quer. Porque assim como a gente está com um propósito firme de conhecer melhor quem é o Senhor Jesus, a gente quer se tornar conhecido dele. A gente quer que a pessoa que nos ama saiba que nós também a amamos e reconhecemos o amor dela. E aí Jesus ele é amado, Jesus ele é celebrado quando nós oramos. Essa é uma oração muito consciente. Senhor, existem milhões de pessoas com depressão. Senhor, existem milhões de pessoas com fome. Senhor, existem milhões de pessoas carentes de justiça. Existem milhões de pessoas sendo passadas para trás, exploradas. Existem milhões de pessoas gananciosas passando por cima de outras. Existem pessoas que não conheceram o teu amor. Existem pessoas que não experimentaram a graça de Jesus. E às vezes não é nem no sentido macro, não é? Às vezes é dentro de casa. Alguém que não experimentou o amor como você já experimentou. E aí o que você faz? Você perde a paz? Não, você ora. E é muito importante que esses símbolos entrem na nossa vida, no nosso coração. Sabe, você orar, fechar teus olhos, conversar com Deus e você conseguir enxergar o incensário de ouro. Você conseguir identificar a fumaça chegando no trono da graça de Deus, num lugar de poder e sendo revertidas em coisas boas.
Uma pessoa que está presa, se ela se ela tem um bom comportamento, aquele bom comportamento é convertido numa atenuação da pena da pessoa, do criminoso punido, condenado. Às vezes uma pessoa num processo ela não é punida com a prisão, mas ela tem que cumprir a pena realizando atividades que possam ajudar pessoas. E aí aquelas atividades são revertidas numa espécie de abonação da pena que vai levar a pessoa à absolvição. Então, é preciso que você saiba, eu e você saibamos que as nossas orações elas se revertem em algo muito poderoso. Não é orar para ter carro, não é orar para ter casa, não é orar para viajar, não é orar para ter alguma coisa. É orar, não é? Como o Sermão do Monte, amando a justiça, se tornando inimigo desse mundo, para que a gente possa ser considerado amigo de Deus. Amando o mundo de tal maneira que a gente reconheça que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus nos trouxeram salvação. É orando para não aceitar como normal que uma pessoa acorde e não tenha vontade de viver. É orando e crendo que ainda que nos pareça tarde, o avivamento vem, a bênção virá, o resultado acontecerá, e assim a gente vai vivendo. Orando, né? São dois movimentos. Por um lado a gente ora, por outro lado a gente agradece o resultado das orações. E assim a gente vai vivendo, como um pêndulo que vai de orar a ver o produto das orações. Do produto das orações para orarmos mais. Não é? É como uma pessoa que faz uma dieta ou faz algum tipo de trabalho e à medida que vai vendo o efeito desse trabalho, vai comemorando, vai vendo que dá certo. E aí o que você faz? Você começa a fazer mais. Então o desafio hoje aqui não é você estabelecer metas mundanas acerca da oração, não. Mas é você começar a colocar as dores do mundo como um alvo teu, de com o teu gesto de amor ao orar fazer a diferença. Você é capaz, eu já estou terminando, você é capaz de assumir hoje o desafio de começar a orar, talvez sem ninguém saiba, sem que as tuas redes sociais notifiquem, exponham para outros. Mas você é capaz de se desafiar a orar pelos problemas que você identifica na humanidade e crer nos relâmpagos que virão, nos terremotos que virão, nos trovões que virão. Para mim, eu sou muito sincero, trovão para mim me traz medo. Relâmpago, terremoto, seria assustador passar por um terremoto. Mas eu quero que você veja a terra sendo abalada pelo amor de Deus e tudo se tornando diferente. A gente não precisa somente acreditar que um vírus como a Covid pode matar. A gente precisa crer que o mesmo vírus que pode matar também pode construir em nós a responsabilidade de nos entregarmos em amor por não sabermos quando será a nossa hora. Eu quero ser um relâmpago, quero ser um trovão de amor, um terremoto de generosidade na vida de alguém. Por quê? Porque eu não sei quando será a minha hora. Eu não preciso temer e achar, meu Deus, quanta maldade. Eu posso dizer, Senhor, que eu seja uma avalanche de bondade. Um terremoto, que eu seja uma grande voz de amor. Ah, eu creio que a experiência vai ser diferente. Tem coisas que eu não vou poder mudar, mas eu posso começar mudando, gerando um ambiente de mudança em mim, na minha casa, na proximidade
de quem, não é, passa por mim, e aí o efeito vai sendo um efeito cascata, né? Como uma bola de neve que vai crescendo à medida que vai rolando. E eu tenho certeza que o amor de Deus está rolando, ele está aumentando na nossa vida, a despeito de toda tragédia da humanidade. Há uma outra cena, um outro quadro, uma outra dimensão em que o amor está aumentando. E já sabemos de antemão que o amor vencerá. Pai, que amemos orar, não para ter mais do mundo em nós, mas estarmos mais perto de Ti, conectados a esse altar de ouro de poder, de onde partem manifestações ungidas que destroçam a maldade da terra. Que possamos ser parte da solução. Ungidos por Ti, possamos crer que mesmo na nossa fragilidade o Teu poder prevalece, manifestando terremotos, trovões, relâmpagos, vozes de amor, de redenção, de transformação, de paz, de libertação de medo, de cura da alma, de edificação, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí pela participação dos irmãos. Alguns chegaram mais tarde. Deus abençoe. Quem desejar retroagir, né, terá aí a gravação, né, dessa transmissão. E a gente depois vai subir para o YouTube para fazer chegar a mais pessoas. Tá bom? Que essa mensagem possa fazer você orar mais e celebrar o efeito das orações. Isso é muito importante para Deus. As tuas orações chegam como um incenso que Ele adora. Sentir o cheiro de tal maneira que promove nele o desejo de voltar àquilo que você faz, manifestando o seu poder. Deus abençoe a todos, amo vocês. E quem puder, se for oportuno para você, às 20 a gente está de volta com o Domingo do Espírito Santo.